Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero encontrá-los bem, porque a jornada cristã não é fácil para ninguém. Há lutas, há adversidade, há problemas, e nós temos que lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra as dificuldades e contra os problemas. Mas Deus seja louvado por tudo que acontece em nossas vidas, porque em tudo devemos dar glória. Gostaria muito de dialogar com vocês uma passagem que eu acho muito interessante, que fala do bom samaritano. Está em Lucas 10, no capítulo 25. É impressionante que essa passagem bíblica, ela é muito interessante, porque Jesus estava dialogando e um certo doutor, um certo rico, tentou pressionar a Jesus ali. E disse para ele: ó, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou tudo para ele, as coisas, nesse capítulo vocês vão ver. E no final ele ainda fez uma graça para Jesus, dizendo: mas quem é meu próximo? Impressionante que Jesus conta a história do bom samaritano para ele. E nessa passagem bíblica, eu vou ler apenas um versículo da parte que é muito interessante. Jesus dizendo assim no versículo de número 31, 10, 31. Ele dizia assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. Eu vou ler um versículo antes para vocês entenderem melhor. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais se despojaram, espancando, se retirando, deixando meio morto. Ele largou o homem lá meio morto. Só que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, passava por ali direto. Viu ele caído, simplesmente deixou de lado. No 33 diz assim, no 32 diz assim: de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Um sacerdote e um levita. Mas quem acudiu ele? No versículo de número 33 está escrito: mas um samaritano que ia de viagem se chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu de íntima compaixão. É impressionante dizer para vocês que naquela época o sacerdote era um homem bem visto, o levita também era um homem bem visto, mas o samaritano não. O samaritano, Samaria, não se batia muito ali. Eles não gostavam muito do samaritano. Eles seguiam uma regra quase que diferente, mas sendo o mesmo país. Mas o impressionante é que se vocês lerem um pouco sobre os samaritanos, eles eram muito massacrados, muito judiados. E nessa passagem bíblica, Jesus fez questão absoluta de mostrar o exemplo de um bom cristão. Porque não basta ser cristão, meus queridos. É sobre isso que vamos dialogar um pouco. Ser religioso não resolve nada. Hoje eu estou vendo muitas portas, muita religiosidade. Mas ter o mesmo carinho, o mesmo apreço que esse samaritano teve, é muito difícil.
O que eu vejo por aí, meus queridos, são religiosidades enganosas, homens corruptos, vendendo o Evangelho. Olha só, isso aqui não é cobrado. Isso não é para ser cobrado, é para ser ensinado. E Jesus Cristo, ele mostrou 3 qualidades de pessoas aqui. Falou sobre sacerdócio, falou sobre levita, e nos nossos dias, ainda que tem pessoas incríveis, que nós consideramos como levitas, os que louvam, e como sacerdotes, os pastores, e o samaritano. Só que se colocarmos essas 3 qualidades de pessoas em pauta e disser dentro de uma igreja, quem aí é de Samaria? Quem tem qualidade de samaritano? Porque os samaritanos, eles não eram bem vistos, não eram bem recebidos em todos os lugares. Se olharmos para a história bíblica, vamos ver isso. O samaritano era uma pessoa comum, uma pessoa simples. Talvez uma pessoa como você. Mas não, as pessoas só tinham olho para o sacerdote. As pessoas só tinham olho para os levitas. Oh, meu querido, isso, um bom pastor é bom? Excelente, maravilha. Um homem de conhecimento, de história, é muito bom. Uma pessoa que louva, um levita, é bom? Maravilha. Eu sou fã de algumas pessoas aqui que louvam muito bem. Inclusive hoje eu até enviei um comentário para um grupo que louva, que é uma maravilha. Isso é dom. Ser pastor é um dom. Todos nós temos dons. Eu tenho o meu dom específico, você tem o seu. Todos nós temos dons. Mas isso não significa que diante dessa história bíblica, um sacerdote ou um pastor deveria deixar um homem abandonado à morte. Isso não significa que um samaritano, que um levita deveria passar por ali e ver um homem à beira da morte e não poder fazer nada. Meus queridos, isso eu chamo de religiosidade enganosa. A Bíblia fala sobre falsos mestres, falsos pastores, pessoas que só pensam no seu ideal. E a família de Jesus Cristo não é assim. A família de Jesus Cristo não vive de uma religiosidade. A família de Cristo são puros. São pessoas simples, mas pessoas que amam, que têm amor no coração. Para findar, meus queridos, a família de Cristo tem o mesmo espírito deste bom samaritano. Tem amor no seu coração. Tem amor. Porque um cristão verdadeiro, ele tem amor por dentro. Um verdadeiro cristão, ele tem amor na sua alma. Ele consegue espalhar amor por onde ele passa. Ele consegue espalhar alegria por onde ele passa. Nos dias de hoje, meus queridos, me desculpem, eu estou vendo muita religiosidade enganosa. O que eu estou vendo muito por aí, meus queridos, são falsas ideologias. A pessoa pensa, não, eu estando salvo, o outro, não me importo. A ponto de acontecer isso que aconteceu. Pensa, meus queridos, às vezes a pessoa não está precisando de dinheiro. Às vezes a pessoa está lá caída, está precisando apenas de um pão. Às vezes a pessoa está lá caída, está precisando de uma palavra. E é isso que eu estou fazendo aqui.
Isso é de graça, a palavra é de graça, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é maravilhoso, ele é transformador. É isso que devemos fazer, anunciar este Evangelho que o bom samaritano mostrou como cristão. Jesus deu exemplo do bom samaritano como um excelente cristão. É essa qualidade de vida que todo cristão deveria ter. Não, o sacerdote não estava nem aí, ele passou de largo, ele viu caído lá, deixou. O levita, da mesma forma, viu ele caído lá, abandonou também. Sabe-se lá o que ele precisa, quantas e quantas pessoas estão precisando desta palavra. Quantas e quantas pessoas no nosso país brasileiro sofrendo porque não conhece a Cristo de verdade, necessitando de um alimento, mas não um alimento que ele possa comer, um alimento satisfatório para a sua alma, um alimento para a sua alma. É isso que o povo brasileiro está precisando. Se você conhece algum sacerdote, ou seja, pastor, alguns cantores, digam a eles: as almas estão chorando, existem milhões e milhões de pessoas necessitadas de uma palavra. E quantos por aí só vai pregar se pagar para ele? Isso eu não quero. Isso aqui é carinho, isso aqui é feito com amor. O bom samaritano, ele não quis saber quem era aquele que estava deitado ali no chão. Ele nem perguntou mesmo porque ele não ia falar, porque estava quase como morto. Ele simplesmente pegou e cuidou. É isso que o cristão deve fazer. Ser companheiro. Tem que começar a se juntar e começar de verdade fazer o evangelho acontecer. Eu vejo muitas placas. Quantas e quantas placas não tem no nosso país? Mas progresso é muito pouco. Porque está incutido só aquele grupinho, se preocupado só ali, sai para o mundo, prega a palavra. Eu conheço pessoas que pelo celular mandam mensagens maravilhosas. Eu conheço pessoas que vai à rua e prega a palavra, prega para o seu vizinho, prega para o seu amigo, seu parceiro de trabalho. Isso é alimento, é isso que o bom samaritano fez. Socorreu alguém. Meus queridos, às vezes a pessoa acha que está salvo, está crente, está tudo bem. O que é salvação para você? Salvação, meus queridos, não é só a sua alma ser salva. Para você ser salvo, você precisa ser misericordioso, você precisa ter compaixão pelo próximo. Salvação está incluindo tudo isso. Ter um coração como o bom samaritano, amar, ter sentimento mútuo pelas pessoas, ter amor pelas almas. Se eu não me amo, como é que eu vou amar os outros? A Bíblia é clara, o próprio Jesus disse para o homem, antes do versículo 25, você vai ver o que Jesus falou. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Foi uma lição que Jesus deu para aquele homem, mostrando o que é amor, mostrando o que é evangelho, mostrando o que é, mostrar para as pessoas o que é salvação. Então, meus queridos, tenha o coração de um bom samaritano. Tenha o coração de um bom samaritano. Isso é ser cristão. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Entra nos comentários, vamos conversar, vamos dialogar. Tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Vamos conversar. Me procurem no YouTube. Por favor. Mas a partir de hoje, tenha um coração de um bom samaritano. Um grande abraço a todos.